Fala, irmãos, como vocês estão? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o grego bíblico ou o grego koiné. Essa palavra às vezes eu vejo sendo pronunciada como koiné, às vezes como koiné, então me corrija aí, eu vou escolher koiné aqui por causa do acento aqui que tá em português. E eu vejo mais as pessoas, eu ouço mais as pessoas pronunciando koiné. Se eu tiver errado, corrija aí embaixo, tá? Vamos falar, assim, eu vou falar, se você for leigo igual eu, então esse vídeo é pra você, é pra leigo, que nem eu aqui. Então, se você for muito especialista, você vai me ensinar melhor nos comentários aquilo que ficar pra trás, tá bom? Então, assim, eu vou aprendendo e vou trazendo pra vocês de uma forma simples. Olha só, eu quero fazer uma ligação com esse assunto, não quero só falar pra vocês o que é o grego, o que era o grego koiné, o que é. E eu não quero só falar isso, eu quero fazer uma ligação com as nossas traduções de hoje. Eu quero levantar um ponto que é a parte mais importante do vídeo, que é o ponto que eu quero levantar pra gente debater, tá? Então, olha só, o grego koiné, ele existiu, vou falar primeiro o que ele foi, né? O grego koiné significa comum, a palavra koiné é comum. Eu vou falar do porquê ele é comum, mas só pra você saber, grego koiné é o grego que a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito. O Novo Testamento foi escrito no grego comum, no grego koiné. Esse grego, ele esteve presente ali por volta de 330 a.C., 330 depois de Cristo. E é importante saber da data e também é importante nós sabermos que o Novo Testamento quase todo foi escrito com o grego koiné, exceto a linguagem de Lucas, né, em Atos e Lucas. Ele escreveu num grego mais clássico, num grego um pouco diferente, nós vamos falar desse grego. E Hebreus também foi escrito num grego diferente. Então, a maior parte do Novo Testamento foi escrita no grego koiné, exceto Hebreus, Lucas e Atos, que teve ali, que recebeu um grego um pouquinho mais culto, tá bom? Então, olha só. Tendo falado, então, primeiro, que o grego koiné significa o grego comum, tendo falado a data também e os livros que foram escritos no grego koiné, é importante você saber que esse grego koiné, ele difere, ou ele diferia do grego clássico da época. Então você tinha o grego koiné e você tinha o grego clássico daquela época e eram diferentes. Eu não sei se eram diferentes na escrita ou nas palavras que eram mais cultas, tipo, não sei se era um português. Vamos um exemplo. Nós temos um português simples, nós temos sinônimos das palavras em português que tornam o português mais culto. Eu não sei exatamente qual era essa diferença, eu posso fazer um vídeo mais pra frente sobre isso, mas quando eu aprender, né? Mas ele era diferente. Então você tinha um grego clássico, que eram os artigos literários, o povo culto daquela época, eles escreviam no grego clássico. E o povo comum, eles falavam e escreviam, não sei nem se escreviam, né? Mas falavam no grego comum, que era o grego que o Novo Testamento foi escrito na sua maior parte. Isso é importante porque, por muitos anos, os estudiosos, eles pensavam, até próximo a nós, 1800 e pouco, as pessoas pensavam, os cristãos, os estudiosos pensavam que o Novo Testamento, ele tinha sido escrito num grego do Espírito Santo, tipo, era a linguagem do Espírito Santo, porque ele diferia dos achados, dos antigos achados, das escritas em grego daquela época. Então o Novo Testamento, por ser diferente, eles achavam que é o grego do Espírito Santo. Talvez por algum linguajar, que era um linguajar talvez mais espiritual, algumas coisas que Paulo usava, ou os outros apóstolos usaram ao escrever um estilo diferente, falar de cruz, falar de carne, falar de algumas coisas. Os estudiosos pensavam que o grego koiné era um grego do Espírito Santo, era a linguagem do Espírito Santo. E um homem, Gustav Adolf, eu não sei a pronúncia exatamente, Gustav Adolf, um estudioso, ele descobriu que na verdade se tratava do grego comum. Não sei se foi ele que descobriu, mas ele que fez essa teoria, ficou conhecido por dizer que nós estávamos falando de um grego koiné, do grego comum da época, e não estávamos falando do grego clássico, ou a linguagem do Espírito Santo, tá bom? Então, assim, isso é importante nós sabermos. Outra coisa, vamos lá. Então, o grego koiné, o grego comum. Mais uma coisa que é importante saber é com qual língua, né, o grego koiné, ele seria comparado nos dias de hoje. Ele seria comparado com um inglês. Hoje o inglês talvez seja a língua mais falada que nós temos no mundo. Então, o grego, ele era usado naquela época como o inglês é usado nos dias de hoje, talvez até mais comum, né? Então, você tinha ali Alexandre o Grande, que tomou muito território, espalhou o idioma grego, e depois no Império Romano as pessoas continuaram, os romanos falavam latim, mas muitas pessoas, o povo falava grego ainda, então era a língua comum, porque, né, vamos falar depois do porquê que era a língua comum, mas era a língua que era utilizada como se fosse o inglês hoje, talvez ainda mais comum do que o inglês.
Então o grego era uma linguagem utilizada pelo povo, era a língua do povo daquela época, tá? As pessoas falavam aramaico, falavam também, né, aramaico, falavam latim, mas de modo geral as pessoas falavam grego, né, era a língua comum por causa de Alexandre do espalhar, ali por causa do avanço de Alexandre o Grande antes do Império Romano. Outra coisa, agora, por que que ele é o grego comum? Esse ponto ele é importante. O grego, ele é o grego comum primeiramente porque ele diferia do grego clássico. Então esse é o primeiro ponto. Então você tinha o grego clássico. Isso é tão importante porque as pessoas, quando você falava de grego comum, que alguma coisa tinha sido escrita em grego comum, para os estudiosos não valia nem a pena ler. Então, tipo assim, se você fosse escrever algo, que você escrevesse no grego clássico e não no grego comum. Se você quisesse ter sucesso, vender o seu produto, você tinha que escrever no grego clássico, num grego mais literário, e não no grego comum. E aí Deus vem e escreve o Novo Testamento em um grego comum. Então isso é interessante. Eu lembro até de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 1:17 até o 1:17 ao 20, mais ou menos, onde Paulo fala, né, tipo assim, que Deus confundiu os sábios, que Deus, ele não, que Paulo fala assim, eu não usei de linguagem de sabedoria, porque naquela época, irmãos, era muito comum, principalmente na Grécia Antiga, aquele povo, eles prezavam muito a eloquência, eles prezavam muito o estilo de falar, o estilo de escrever. Era um momento onde você ser sábio, você ser filósofo, você ser um debatedor, você usar de uma linguagem bonita, isso poderia ser o seu ganha-pão. As pessoas viajavam só para dar palestra, para falar sobre questões da vida, sobre questões filosóficas e usar de uma linguagem bonita. E isso chamava muita atenção dos gregos. Paulo foi totalmente o lado oposto. Ele fala assim, ó, falei só de Cristo, sem linguagem de sabedoria, com sábios eu usei de sabedoria, com os perfeitos, com os completos, mas eu usei da linguagem mais simples, para que a cruz de Cristo não fosse esvaziada. E eu fico olhando isso e falo, cara, que loucura. Como pode, né? Tipo assim, você tem um povo que fala de uma forma mais culta, nós fazemos o quê? Eu vou falar de um português mais culto também, né? Para não ficar para trás. Mas Paulo foi diferente. Vocês falam muito culto, então eu vou falar muito simples, para vocês verem como que o poder de Deus se manifesta nas coisas que parecem loucas ou simples ou insensatas. Isso é interessante. Que tanto nós acreditamos no poder da palavra de Deus? Isso é uma pergunta que surge para nós, né? Às vezes a gente fala, não, eu tenho que preparar alguma coisa muito eloquente, muito eloquente. Falar com termos bonitos, com terminologias bonitas, e o povo não entende nada, né? Você vai falar lá, hoje eu vou falar de supralapsarianismo e não sei o que e tal. A pessoa quer ali só um pão simples, porque ela não entende nada, é nova, não sabe de nada. E ela precisa de uma palavra simples, de uma forma simples, de uma comunicação simples, e às vezes nós inventamos, né? Como dizemos, né? Às vezes nós enfeitamos o pavão, né? Então, assim, então você tinha naquela época essa moda de falar num grego mais bonito, clássico, mas você vê Deus usando um grego mais simples e alcançando toda aquela região. Então é um ponto interessante. Por que era grego comum também? Era grego comum porque ele era a linguagem usada pelo camponês, pelo trabalhador do campo. Ele era a linguagem que a dona de casa usava. Era a linguagem do povo simples, do povo comum. Essa era a linguagem utilizada pelo povo, pela fala. E Deus usa o grego comum para atingir e para falar com o povo, o evangelho. Deus comunica o evangelho utilizando uma linguagem simples, a linguagem da dona de casa, do camponês, do trabalhador braçal, do que não era douto, do que não era eloquente, do que não era sábio, do que não tinha instrução. E Deus vem e usa uma linguagem simples para falar com esse povo. E isso levanta uma questão que é a questão principal que eu quero falar com vocês agora. Isso, até onde eu sei, né, tipo assim, se o grego comum, ele realmente era o grego comum, porque pode ser que eu falo que ele é o grego comum aqui, mas você tenha lido algo que fala, não, era sim um grego comum, só que ao mesmo tempo era um grego que as pessoas tinham um pouco de dificuldade de entender, elas precisavam de um certo dicionário. Será que era assim? Se você teve esse conhecimento, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um outro vídeo depois me corrigindo, mas por tudo que eu li, tudo que eu vejo, o grego comum, o grego koiné, ele era um grego da fala diária, do trabalhador normal, da pessoa comum. Isso me levanta um ponto nas nossas traduções. Eu acho que isso faz que ainda nós tenhamos em mente que é muito importante que nós tenhamos Bíblias com tradução, com linguagem comum. Eu não estou falando de tradução literal dinâmica aqui, não estou levantando esse ponto aqui. Eu estou dizendo que, independente se a tradução é literal, que é o meu gosto, as minhas Bíblias eu sempre vejo, quanto mais literal, para mim, melhor. Tá? Não quer dizer que para você tem que ser assim, mas para mim, quanto mais literal, melhor.
Mas o ponto que se levanta aqui é, eu acho muito importante que nós tenhamos linguagem comum, tá? Português comum também. Algumas pessoas só leem a Bíblia se ela tiver com um português mais culto, um português mais formal, tipo uma CF, uma ARC, uma, sei lá, uma linguagem mais comum, mais formal. E o verbo também ali com o tu e vós, né? Algumas pessoas só consomem essa Bíblia. Algumas pessoas só consomem a Bíblia com você e vocês com um português mais fácil. Eu acho que, independente se vai ter um tu e vós, você e vocês, eu acredito que, como a Almeida 21 faz, né, que tem um tu e vós na conjugação, mas que tem um português acessível. Esses dias eu tava lendo a Bíblia para minha esposa, 2 Pedro 2, eu faço a leitura, ou 2 Pedro 3, eu faço a leitura do capítulo inteiro, e eu não tive nenhum problema com o português, e é uma tradução literal ali, você tem uma tradução bem literal ali, mas com o português que você lê e a pessoa já entende. Eu acho muito importante, e sabendo que o grego comum tinha essa característica, ainda se faz mais importante para nós orarmos pelas empresas, pelas companhias que fazem traduções, para que nós tenhamos Bíblias com português acessível, sempre tenhamos uma linguagem do povo. Algumas pessoas dizem que a King James hoje ela é difícil de entender, a 1611, né, da época, em inglês, tá? A em inglês. Ela tem hoje em inglês, você não usa o inglês da BKJ 1611 em inglês. Já mudou. O inglês é totalmente diferente hoje. Só que algumas pessoas dizem que para aquela época a linguagem era muito comum, e pode ser que seja uma linguagem muito comum, pelo que eu já vi era uma linguagem comum. Então é muito importante que tenhamos traduções mais comuns, linguagens mais comuns, para que o povo, ao ouvir a mensagem, esse poder que tem na palavra, possa alcançar as pessoas simplesmente o fato delas lerem algo. Isso quer dizer, Guilherme, você está falando que o grego koiné, ele corrobora, fortalece as traduções dinâmicas? Eu não quis dizer isso. Se você entendeu isso, não é o que eu quis dizer, tá? A questão de tradução literal e dinâmica é um outro ponto. O meu ponto que eu tô levantando aqui hoje é que eu acho muito importante que nós tenhamos Bíblias com português comum. Ou inglês comum, como nós temos muitas Bíblias com inglês comum, português comum, e é possível fazer traduções literais com português comum, é possível fazer dinâmicas, as dinâmicas já são com português comum, né? Mas às vezes você tem em português, por exemplo, a King James 1611, a Almeida Contemporânea, né? A AEC, a sigla, Almeida Contemporânea, que possui um português muito acessível e uma tradução até bem literal, né? Então acho que esse é um ponto importante de nós fazermos aí. Você conseguiu aprender um pouco do que é o grego koiné, o grego bíblico, qual a diferença do grego koiné com o grego literário, ou o grego clássico, né? O grego clássico. Você conseguiu aprender um pouco dessa diferença? O que você acha que as nossas traduções você acha que as nossas traduções, que nós devemos ter mesmo traduções com português mais acessível também, como nós temos, mas continuar tendo um português mais acessível? Eu sinto falta, às vezes, assim, de mais opções de Bíblias mais literais, com português acessível, até mesmo a Bíblia literal conjugada num você e vocês, porque aí você pode, pra quem gosta de Bíblia literal, né, você quer recomendar pra alguém uma Bíblia, tá aqui, ó, taca no peito dela uma tradução literal com português acessível, seria maravilhoso, né? Tomara que um dia nós tenhamos isso. O que você acha? Gostou do vídeo? Deixa um comentário aqui embaixo, que eu sei que eu vou aprender mais agora. Que não, eu tô falando com um leigo, né? Agora eu vou aprender com as pessoas que têm mais conhecimento. Porque tem pessoas que tá aqui, que há 20 anos já tem falado disso. Tem comentários que chegam aqui, que é comentário que eu falo, cara, como essa pessoa sabe tanto e já leu tanta coisa assim, né? Vou demorar uns 20 anos pra chegar nessa pessoa, e duro que se ela não parar, eu não vou alcançar ela, né? Mas realmente eu aprendo com os comentários. Deixa um comentário aqui embaixo, alguma coisa que você já viu sobre isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.